Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Mário Celso e eu vou falar hoje da comunicação eleitoral e um conceito, que é o conceito de campanha permanente. Todo dia é dia de campanha. Eu trago um exemplo para vocês de Bernie Sanders, que foi duas vezes, disputou as prévias para se tornar candidato à presidência dos Estados Unidos. Embora tenha perdido as duas vezes as prévias, mas ele sempre fez campanha de forma incansável, dentro do pleito e fora do pleito. Ele sempre participou como ativista dos direitos humanos ou de outras atividades e sempre colocou seu nome em voga do jogo e assim conseguiu ser digamos, um combatente desse processo, embora perdendo, mas sempre foi um candidato muito forte. O que o candidato e o que a candidata procuram? Visibilidade. E não é fácil conseguir visibilidade. Existe um ditado popular que diz que quem não é visto não é lembrado. E para ter essa visibilidade é interessante a gente saber aonde conquistá-las. E hoje, através das mídias sociais, nós temos o quê? Candidatos e candidatas que conseguem bastante visibilidade. E para isso é necessário o quê? Que as campanhas eleitorais conheçam muito bem a gramática da mídia. Se compreender a gramática do Facebook, do YouTube, das lives, vai conquistar bastante seguidores e esses seguidores podem se tornar um dia o quê? Eleitores. É bom pensar também que nós vivemos na era do espetáculo, ou seja, que campanhas eleitorais elas têm muito a ver com espetáculos teatrais, com representações teatrais. Então é importante também que no ponto certo o candidato e a candidata apareçam e sejam notados e tornem-se visíveis as suas ações. Eu trouxe um exemplo do João Dória quando ele foi prefeito do município de São Paulo, da cidade de São Paulo. Ele vestiu-se com a roupa da companhia de limpeza do estado de São Paulo, participou de um processo de uma limpeza junto com os trabalhadores, rindo, sorridente. Veja que, por exemplo, tem uma certa empatia no vídeo e trouxe bastante visibilidade. Você pode concordar ou não com esse tipo de atitude, mas que o objetivo, se era mostrar um homem trabalhador, ele, para parte, uma parcela do eleitorado do estado de São Paulo, ele conseguiu atingir o seu objetivo. Um outro exemplo foi do Eduardo Suplicy. O Eduardo Suplicy, que um dia foi pugilista, ele gravou um vídeo numa tenda de moradores de rua quando ele era secretário dos Direitos Humanos da cidade de São Paulo. E a postagem teve mais de 1.500.000 visualizações, mais de 28 mil reações e mais de 6 mil compartilhamentos. Ou seja, um vídeo simples, num celular, nada preparado, ele conseguiu, através desta ação, dessa brincadeira de uma luta de boxe, que terminou empatada, ele conseguiu, na verdade, ter toda essa visibilidade. Ter um espetáculo acontecendo através dos nossos celulares. Outro exemplo, e que deve ser estudado por candidatos e candidatas, é o caso de Barack Obama. Barack Obama tinha um fotógrafo chamado Pat Souza, que era fotógrafo oficial da Casa Branca, e ele tirou mais de 2 milhões de imagens e fotografias de Barack Obama. Muitas delas são importantes, mas algumas se tornaram icônicas. É o caso dessa, Barack Obama deitado no chão, segurando uma criança, passando uma visão de como de paz, de alegria, de descontração, ou seja, as imagens que colocavam ele como um político do rol das diferentes, político diferenciado, alguém que usava muito bem a imagem, muito bem as câmeras e muito bem as oportunidades que o mundo midiático proporciona. A campanha permanente, ela está dentro de um contexto que a gente tem alguns pontos que são positivos, tá? Ou seja, o eleitorado hoje ele está propenso a votar em candidatos que não têm experiência política. Ele para isso tem que usar muito bem a questão midiática para ser conhecido da população. Você deve se projetar como um ator. E se você for um ator e tiver boas performances, você pode conseguir um bom resultado. Veja o que aconteceu neste Roda Viva, onde que Felipe Neto apareceu. Nunca disputou uma eleição, é um youtuber, a linguagem dele não tem nada a ver com política, mas ele foi ao Roda Viva falar de política. E foi um dos Rodas Vivas mais vistos no Brasil. Ou seja, existe uma linguagem que as redes sociais, que os youtubers, que as mídias estão trazendo, que a gente tem que olhar com cuidado. É muito interessante analisar e assistir e observar que aí tem o quê? Os segredos, uma nova comunicação surgindo e que existe por parte dos eleitores pessoas que querem ouvir essa nova linguagem. Um dos pontos negativos do processo eleitoral agora
e que o conceito de campanha permanente deve estar olhando é que tem aumentado muito os votos nulos, abstenções e brancos. Nós analisamos as últimas eleições. E aí é o seguinte, se perguntar por que as pessoas estão se negando a participar do processo eleitoral, certamente você vai observar que é o seguinte, estão cansados de um tipo de fazer política e querem algo novo. E se você conseguir se tornar esse ator dentro de uma linguagem midiática e fazer esse novo, com certeza você vai atingir adeptos. Eleições, elas são definidas por estratégias. É você pensar o antes, o durante e o depois. É o que fazer a cada tempo, quais os resultados você vai tentar atingir. Por isso você deve conversar com o seu coordenador de campanha nos Estados Unidos, chama-se de gerente, e definir passo a passo quais são os objetivos que vocês pretendem conquistar. Algumas ponderações devem ser feitas. Eleição não é lugar de sorte. Eleição é um lugar onde que você vai ver qual é a sua credibilidade ao longo de uma trajetória que você traçou ao longo dos anos. Para isso, você precisa definir boas estratégias políticas e boas estratégias midiáticas, para ver que tipo de ator você é e que tipo de resultado você vai conquistar. Sem estratégia, você não vai a lugar nenhum. E eu, nesse canal, vou trazer um conjunto de estratégias para que você comece a pensar nesse processo eleitoral. Se você gostou desse vídeo, ajude o canal, compartilhe esse vídeo. Um grande abraço a todos e até a próxima, meus amigos.